Oi, seja bem-vindo ao canal Verdade de Deus. Meu nome é Mirna e nesse vídeo nós teremos um devocional do texto que está em Mateus. Eu quero falar sempre João. Está em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33, né? Nesse trecho da Bíblia, Jesus ele tinha acabado de pregar para uma multidão e, inclusive, ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Em seguida, ele fala para os discípulos irem adiante dele, né, no barco para o outro lado, e ele ficou em terra e foi ao monte orar, né? A Bíblia conta que quando ele terminou de orar, já era mais de tardezinha e o barco já estava longe da margem, né? Já estava bem longe, açoitado pelas ondas, né? Na alta madrugada, a Bíblia conta, na madrugada, Jesus foi de encontro aos discípulos andando sobre as águas. E aí a Bíblia fala que os discípulos ficaram com muito medo. Eles se assustaram muito, eles falaram, é um fantasma. E aí eles gritaram de medo e Jesus virou para eles, né, de longe, né, e falou, coragem, sou eu, não tenham medo, né. E a 28 ele fala assim, então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Versículo 32. Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Aleluia. Eu quero enfatizar 3 coisas nesse texto. A primeira é o fato de que Pedro, pela autoridade de Jesus, pela palavra de Jesus, estava realizando algo impossível de ser feito, né, pelo ser humano. Ele estava vivendo algo extraordinário pela fé, que era andar sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos dele em Jesus, ele seguia nesse sobrenatural, ele seguia vivendo esse extraordinário na vida dele. A partir do momento que ele tirou os olhos dele de Jesus, aí tudo mudou, porque ele começou a reparar na tempestade, né? E afundar. Então eu quero dizer para você, fixe os seus olhos em Jesus, mantenha os seus olhos no Senhor Jesus, creia nele, não tire os olhos dele, independente do que esteja acontecendo ao teu redor, Jesus está contigo e o segredo é ter fé e manter os teus olhos fitos nele, porque ele é fiel. A partir do momento que nós tiramos os nossos olhos do Senhor Jesus, nós começamos a afundar na incredulidade, afundar na murmuração, afundar no desespero. É tanta coisa que começa a nos desesperar que só o Senhor para nos acudir. Mantenha os seus olhos fitos em Jesus. Enquanto você estiver olhando para o Senhor, Ele vai manter você ali seguro, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Creia no Senhor. A segunda coisa é que quando Pedro afunda, ele pede que Jesus o salve, ele fala, salva-me, Senhor. E a Bíblia enfatiza que prontamente Jesus estendeu a mão e acudiu Pedro e socorreu ele. Então isso é maravilhoso. Independente, mesmo que nós caiamos,
porque nós somos falhos, e comecemos a afundar no mar do desespero, no mar da dúvida, ou das circunstâncias que nos cercam, sejam elas quais forem, Jesus está pronto a nos ajudar. Então, se você se sente desesperado, sem esperança, sem expectativa, clame por Jesus, a ajuda dele, para que ele te ajude a olhar para ele, para que ele te ajude a ter mais fé, para seguir adiante, né? E outro ponto importante é o fato de que o Senhor ajuda ele, vira para ele e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, a fé, ela é o nosso precursor de ver o extraordinário de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos crer no nosso Deus. Nós precisamos crer que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, né? E Ele vai fazer. E agora eu quero falar um quarto ponto. Ia ser só 3, mas eu pensei no quarto ponto, que no final de tudo, a tempestade cessou, né? Então a tempestade passa. Aleluias por isso. E os discípulos adoraram ao Senhor Jesus. Então, tudo que nós passamos na nossa vida, de alguma maneira, adorará o Senhor, louvará o nome dele, porque ele é digno de adoração em todos os momentos da nossa vida. Então não se desespere, não perca a esperança, porque o Senhor, ele tem o melhor para nós. Independente das circunstâncias, Ele é todo poderoso e está conosco e nos ajudará a passar pelas tempestades no decorrer de nossas vidas. É isso que eu queria deixar para você. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal para que mais pessoas possam conhecer a respeito de Jesus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!